Olá, sejam muito bem-vindos à nossa live especial. Aqui estou com 4 amigos e colegas extremamente gabaritados. Então vamos começar com a moça aqui, doutora Martina Catatini, que é pediatra e imunologista, doutor Pedro, eu ia para o outro lado aqui, Pedro Chestatsky, que é o Pedro Neuro, que é neurologista, doutor Fernando Bastos, que é andrologista e urologista, doutor Bruno César, que é endocrinologista e metabologista. Tá certo falar metabologista? Sim, tá certo, faz parte da especialidade. Sim, porque... Bom, nós vamos falar aqui sobre hormônios, a influência dos hormônios e neurotransmissores nas nossas vidas, mas nós escolhemos uma parte da hormonologia, que também contém a hormonologia, que é a fertilidade, né? Os níveis preocupantes de os últimos censos que estão sendo feitos, mostrando que a fertilidade de homens e mulheres vem sendo extremamente prejudicadas e parece que a medicina ainda está atônita frente a isso, porque continua considerando isso como algo, tudo bem, então vamos fazer mais fertilizações, nada contra a fertilização, né? Mas o nosso caminho é tentar descobrir as causas e saber o porquê que isso está acontecendo. E é justamente isso que nós vamos conversar aqui. Vamos começar com a questão feminina. Dr. Bruno César, homens e mulheres tendo fertilidade prejudicada e as mulheres por diversos fatores, né? Como é multifatorial, fica difícil uma especialidade só entender. Mas a endocrinologia pode nos explicar muito. Pode. Advento de xenobióticos e um tanto de substâncias hoje que invadiram os alimentos, os hábitos de vida que estão cada dia piores, estão alterando de forma muito visível e muito forte ciclo menstrual, a capacidade dessas mulheres ovularem, a capacidade delas realmente manterem um ciclo regular para se programarem a ter um coito naquele período, e sem contar que quando consegue ovular e consegue ter uma fertilização naquele período, é um embrião que às vezes não dura. Ou seja, além de ter prejudicado o timing de ter essa relação e de saber quando que é a hora ou não, quando conseguem, quando bem-sucedidas, talvez seja um processo que não vai durar. E isso tem causado muita frustração, né? E a gente atende às vezes mulheres que falam assim, engravidei a primeira vez e eu nem estou esperando que vai vingar, porque a vizinha também não vingou. E a gente vê que é muito frustrante você lidar com uma pessoa que ela está querendo gestar, mas ela mesma não põe fé que aquilo vai para frente, porque ela simplesmente acha que ela não está saudável o suficiente e o que é normal é que a primeira gestação não progrida. Então olha o cúmulo do que é o normal hoje, é achar que realmente não vai conseguir. Perder a primeira vez é normal, é comum. E elas não se apegam àquele processo porque acham que não vão durar. Então existe essa alteração hoje, dos ciclos têm ficado cada vez mais irregulares, o nível de ovulação, a produção de progesterona de segunda fase cada vez pior, e isso consequentemente prejudica a capacidade das mulheres de gestarem, e aí automaticamente elas se defendem disso, dizendo que não querem ter filhos, que querem se dedicar ao trabalho, ao marido, e que na verdade elas estão escondendo uma vontade frustrada de ser mãe, mas que ninguém diz para elas o que elas têm que fazer e como que elas vão lidar com isso da melhor forma. E nós temos o que fazer, né, Bruno? Porque a visão funcional integrativa, justamente, ela é preventiva, ela é causal, buscar as causas para poder ter a solução dessas causas que não só impactam na fertilidade, mas estão impactando na saúde mental, estão impactando na composição corporal, estão impactando em imunidade. Com certeza. E inclusive hoje com alguns gurus por aí e muito estímulo com relação à atividade física e dietas mirabolantes, e a gente sabe que essas medidas muito radicais, elas levam o corpo a entrar no modo de alerta, né? Que elas entram em amenorreia, param de menstruar, porque o corpo ele é muito sábio nesse sentido. Então, diante de uma situação extremamente crítica, ele vai abolir o que ele acha que não é vital naquele momento, que é a procriação. Então, automaticamente o corpo entra nesse modo de alerta, e essas funções não vitais ficam de lado. E aí acaba, entre a amenorreia, ficam vários meses, vários anos sem menstruar, e as repercussões disso para a saúde óssea, para a saúde mental, para a saúde cardiovascular. E a gente vai ver a consequência disso lá na frente, às vezes sem saber o porquê, mas tudo começou lá atrás. E é nosso papel, né? Enquanto médicos, a gente conseguir alertar e conseguir identificar, interpretar o que está acontecendo e agir não só na doença, mas na saúde também, para que a gente melhore essas condições, né? No caso masculino, então, Fernando, é algo que preocupa talvez mais ainda, né? Porque a gente tem parâmetros
muito fidedignos, que são níveis de produção de hormônios, níveis de produção de espermatozoides e qualidade deles, num declínio que é assustador nas últimas décadas. Estudos têm demonstrado, né, um declínio significativo, tanto na produção de espermatozoides, quanto na produção de testosterona. E a grande verdade, né, Vitor, que isso é um sinal, um sintoma de uma grande síndrome. É a ponta do iceberg. É uma ponta do iceberg, né? Nós sabemos que nós seres humanos, mudamos muito, né, a forma como nós vivemos nos últimos anos, e isso gerou um impacto muito grande no nosso estilo de vida, que levou ao desequilíbrio, né? E esse desequilíbrio gera estresse oxidativo muito violento, brutal, né? E o estresse oxidativo, né, leva a diversas patologias crônicas, né? Resistência à insulina, obesidade, doenças autoimunes, doenças neurodegenerativas, e também afeta, né, essa questão hormonal, esse equilíbrio hormonal devido a esses fatores. E a gente sabe, por exemplo, né, que para a produção de espermatozoides, a questão da fertilidade, a gente precisa ter lá dentro do testículo também a produção de testosterona, porque é a testosterona que inicia o processo da espermatogênese. E se tu linkar isso a uma disfunção mitocondrial, que também é um fator preponderante nos espermatozoides que a gente consegue produzir, né, que dependem muito da produção energética, né, então tu tem o que nós chamamos de astenospermia. Além de produzir pouco, os que são produzidos são de baixa qualidade. E isso, né, é um sinal que nós estamos vivendo hoje, é um aspecto muito significativo e que tem impactos em todas as áreas da nossa saúde, inclusive na área, né, neurológica aqui, né, que o Pedro é o nosso especialista. Então, e temos também aquela coisa, uma visão funcional integrativa, uma visão de resolução, né? Quando a gente busca as causas, a gente não só enxerga isso como uma coisa normal, não há um novo normal, há algo que precisa ser resgatado. Se existem práticas que podem fazer com que possa ser melhorada a sua produção, e não estamos falando de reposição, nós estamos falando de melhorar a sua própria produção, e nós temos esse caminho. Quem tem que gerenciar esse caminho somos nós. Pelo contrário, né, a suplementação, a reposição de testosterona nesses casos vai piorar ainda mais, vai prejudicar, né? Nós precisamos exatamente corrigir essa disfunção metabólica e a partir daí, na grande maioria dos casos, a gente consegue reverter tanto a questão da infertilidade quanto a questão também do hipogonadismo que está presente, né? Que bom. E não acontecendo, ou acontecendo com uma programação metabólica ruim, porque às vezes é aquela coisa, eu quero a qualquer custo, de repente eu consigo. Ou então eu vou através de algum processo selecionar aquilo que tem de menos pior para tentar a coisa vingar. O impacto direto é na prole, né? Nós estamos enxergando isso na saúde das crianças, também na quantidade de problemas que vêm sendo desenvolvidos as crianças de forma assustadora desde a infância. E o que acontecerá com o futuro, né? Porque se isso está acontecendo, culminando hoje, em todas essas alterações, as crianças que estão nascendo hoje já estão nascendo no âmbito de todas essas alterações. Já ficam muito mais em casa, já têm muito mais tela, já dormem muito pior, já comem muito mais porcaria, já estão sob uma demanda de estresse absurda, o tempo todo na frente de alguma coisa. Então, poxa, nós temos que intervir também nas crianças, né, Martina? A pediatria também tem que se remodelar e a visão funcional integrativa é urgente na pediatria. Sim. Na verdade é um ciclo, né? Quando a gente fala aqui de adultos, mulheres e homens com infertilidade, na verdade eles vão gerar, né, crianças, se eles conseguirem engravidar, que já têm muitas vezes disfunções metabólicas. Então, por exemplo, uma criança que nasce de uma fertilização in vitro, ela já passa por situações completamente diferentes, ela já tem fatores de risco para desenvolvimento de outras doenças. A gestação não é igual de uma gestação que não teve, né, uma fertilização in vitro, com riscos maiores, né, de alterações gestacionais, né, prematuridade, enfim, outras coisas. E o próximo ciclo quando essa criança já nasce diante desse cenário, ela também tem mais risco de outros problemas. Então, o que vem acontecendo, na verdade, é que a gente não está conseguindo quebrar. Quando uma mulher está grávida, dentro dela a gente tem, a princípio, duas gerações. Então, eu estou grávida, tenho o meu bebê que está formando ali as suas gônadas, e eu já estou formando também o material dos meus netos.
Então nós temos 2 gerações, e a partir desse conceito, a gente sabe que nas últimas 2, 3 gerações que nós tivemos uma mudança ambiental muito importante, em relação especialmente à parte de toxina ambiental. Então se a gente for falar aqui, citar, sei lá, bisfenol, ftalatos, agrotóxicos, pesticidas, tudo isso impactou, metais tóxicos, poluição eletromagnética. Tudo. Então, assim, tudo isso já modificou tanto que as nossas crianças, hoje em dia, têm um risco muito aumentado de puberdade precoce. E toda vez que a gente pega uma criança que teve uma puberdade precoce, a gente está diminuindo o tempo fértil. Porque pensa só, antigamente as meninas menstruavam com 15, 16 anos. Hoje é esperado, é aceitável que uma menina menstrue com 9 anos de idade. Então, se a gente vai pensar essa quantidade de anos que a gente teve de diferença, essas meninas elas vão ter, quando elas chegarem lá, né, pensando que a gente vai começar a engravidar hoje em dia com 34, 35 anos, elas não têm os mesmos 34, 35 anos de uma menina que menstruou com 15 anos, entendeu? Então, essa infertilidade, ela gera esse ciclo. E por conta, inclusive, das outras questões ambientais que a gente tem um aumento desse risco, somado a disfunções metabólicas, processos oxidativos e deficiências nutricionais. Então, essa parte nutricional também, dos primeiros 1000 dias, principalmente, né, quando a gente fala aí durante a gestação, então os momentos ali pré-gestacionais, a gestação em si, e os primeiros 2 anos de vida, são momentos muito importantes para a metilação de DNA e para prevenção de problemas futuros. Mas o que poucas pessoas falam é que a adolescência é um segundo momento, uma segunda janela importante para ocorrerem essas remetilações. Então, é como se a gente fizesse uma pausa. Então, primeiros 1000 dias, um processo muito acelerado relacionado a isso, e depois a adolescência, um novo momento de oportunidade. Então, dentro da medicina funcional integrativa, como é que a gente consegue intervir? Quanto mais a gente reduzir essa carga tóxica durante a gestação, melhor vai ser essa questão inicial ali dessas crianças. Quanto mais a gente conseguir reduzir a toxicidade, assim, desde uma criança que come uma alimentação mais saudável, que tem um ritmo biológico mais saudável, então, ciclo circadiano, isso altera muito a produção hormonal. Então, as crianças, é o que você falou, as crianças não têm mais horário, não tem mais limite, não tem mais nada, dormem tarde, acordam tarde, então, tudo isso gera todas essas alterações que, a longo prazo, vão repercutir nessa infertilidade lá na vida adulta. Ou seja, né, vai piorar. É um painel que vai piorar. Se a gente não intervir. E está na mão dos profissionais de saúde de entenderem sobre isso, principalmente dos médicos entenderem, porque são quem geralmente vai alertar para que aquilo que está acontecendo é apenas a ponta do iceberg, como a gente falou aqui. E se a gente tem uma preocupação com o que está acontecendo com os hormônios das pessoas, nós temos que falar também cognitivamente, a preocupação com aquele que, vamos falar de uma forma um pouco mais vulgar, mais forte, que é o emburrecimento das pessoas, que não é só parte do imediatismo, de celulares, de tanta porcaria que está sendo vinculada pelas redes sociais e internet, mas é também a depressão, a falta de muitos nutrientes para o cérebro, dos hormônios no cérebro também, de uma qualidade hormonal. Esse estresse oxidativo é terrível para o cérebro, a inflamação é terrível para o cérebro, só que o cérebro, até pouco tempo atrás, era enxergado como um órgão, parece que tinha uma porta fechada. E nada passava. E hoje a gente sabe que é completamente diferente, né? Apesar disso que você está falando, Victor, ser uma verdade de que a barreira hematoencefálica ela não é infalível, existe uma crença excessiva de que ela é infalível. Isso fez com que se criasse uma cultura de que o cérebro é separado do corpo. Então, tudo que acontece no corpo não tem nada a ver com o meu cérebro. Então, uma coisa é remédio para cérebro, outra coisa é remédio para o corpo. Então, essa crença que ainda é dominante, ela está agora dentro de um cenário, de um ambiente que conspira contra o corpo, e corpo é cérebro é corpo. Então, o cérebro ele vai na carona. O que a gente conhece hoje, uma síndrome muito interessante que está sendo estudada. Todo mundo conhece o intestino vazado, mas também tem o cérebro, o leaky brain, que é essa membrana que deveria ser extremamente seletiva e exigente, ela está cheia de buracos também, tal qual o intestino. Então, existe uma relação entre leaky gut e leaky brain, ou seja, intestino vazado e o cérebro vazado. Aí dando a oportunidade de toxinas que vocês estavam falando aqui, sejam elas exógenas, de fora ou de dentro, bactérias, vírus, inflamação, citoquinas inflamatórias, fazendo com que então o nosso cérebro fique doente, fique torpe.
Agora, depois do Covid, ficou muito evidente o nevoeiro cerebral, ou brain fog, que ninguém sabe muito bem como classificar isso daí. A medicina tradicional classifica muitos pacientes como TDAH, né? E tratam com Ritalina, mas não está sendo tratado a causa do problema. E a causa do problema vai ser sempre essa. Alguma dessas: inflamação, estresse oxidativo, resistência insulínica, problemas mitocondriais, problemas relacionados ao microbioma intestinal, que na opinião de todos nós, creio, pelo menos na minha, é o órgão do século, porque ele conecta com todo o nosso corpo humano. Então, ali está o sistema imune, ali está o sistema serotonérgico, de certa forma, os precursores da serotonina, ali está a absorção de nutrientes que nós precisamos. Então, precisamos tratar bem o nosso intestino para que nós possamos absorver nutrientes ideais, que serão os nutrientes do cérebro. Vitaminas, sais minerais, micronutrientes, polifenóis. Nossa, o nosso intestino adora, as nossas bactérias adoram polifenóis. Picos de açúcar, a cada pico de açúcar é um murro no cérebro. Hoje a gente sabe que a doença de Alzheimer tem 6 tipos, mas os 3 primeiros clássicos são do tipo inflamatório, glicolítico, que é o cérebro açucarado, ou ambos, que é o padrão misto. Depois tem outros padrões que não são tão frequentes, mas esses 3 padrões são reflexos de uma sociedade que está realmente conspirando todo dia contra a nossa saúde. E a infertilidade é mais um desses reflexos. Então, a nossa saúde mental está cada vez pior, porque realmente a gente não está levando em consideração que o nosso cérebro ele não está separado do corpo. E não tratando o corpo sem ser... E é uma frase que eu adoro, que não existe saúde sem saúde mental. Vou repetir. Não existe saúde sem saúde mental. É claro que a recíproca também é verdadeira, mas o que mais nós vemos hoje em dia é isso. É um corpo adoecido, né? Vamos falar agora de corpo como se o cérebro não fosse o corpo, só para ser didático, e o cérebro vai na carona. Então vocês percebem que a importância do entrelaçamento das áreas aqui, todos de áreas distintas, falando a mesma linguagem, percebendo os mesmos problemas que são basais, é embaixo do iceberg, e entendendo que é fundamental a gente conseguir não só identificar e entender desse baixo do iceberg aqui, mas gerenciar nós mesmos, independente da área. Não, isso não é comigo, não existe não é comigo. Isso é sempre comigo. Se eu sou um profissional de saúde e estou apto para entender do corpo e não do dedão do pé, ou da articulação do braço direito, ou então só daquela pessoa que tem acne, ou só da pessoa que já está com Alzheimer, leia-se, né? Uma medicação que as pessoas, se forem ler na internet, vai ser praticamente a mesma da maioria das prescrições. Então é papel nosso esta evolução. E trazer essa evolução, conseguir fazer esse tipo de discussão, que não existe na medicina praticamente, né? E esse é um dos motivos pelos quais as consultas funcionais integrativas não podem ser rápidas. Porque a gente tem que pesquisar isso, né? Então, poxa, que bom estar aqui com vocês, que bom poder ter esse tipo de conversa. E repito que é tão infrequente na área médica, principalmente, né? Os pares, parece que só conversa com os pares e aí não existem as outras especialidades. E é o papel da medicina funcional integrativa é justamente essa. É um modelo de entendimento funcional integrativo. Entender de função e dessa integralidade do ser humano como único, indivisível e que merece de personalização nos seus tratamentos, nas estratégias que permeiam aquilo que a gente oferece e aquilo que eles aceitam fazer também. Então, muito obrigado por estar aqui com a gente, espero que vocês tenham adorado tanto quanto nós adoramos falar sobre isso e até a próxima.